Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a razão maior de nós estarmos aqui. Eu sou grata a Deus porque nesta noite venho falar dos milagres de Jesus. Quero agradecer também a missionária Raquel pelo convite e o pastor Jair Mariano pela confiança na nossa pessoa nesta noite. Não desprezando a palavra que foi lida pela missionária Raquel, mas eu estive meditando a palavra que o Senhor me deu para esta noite no Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Podemos ler, igreja? Amém? Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 tábuas de pedra para purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essa talha. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, igreja? As festas de casamento, usualmente, elas duravam 7 dias, ou seja, uma semana inteira de banquete, vinho servido livremente, aleluia. E naquela época, você rejeitar um convite de casamento seria uma grande afronta. Então você não poderia dizer: Não, eu não vou. Você teria que aceitar, porque havia bodas e a cidade inteira era convidada. Imagine um movimento de pessoas que entra e sai daquele local. Então tudo tinha que ser muito bem planejado. O ambiente, as comidas que iam servir, a bebida. E Jesus sendo convidado com seus discípulos, Maria e os irmãos de Jesus também estando naquela festa, aleluia. Chegou exatamente o momento em que Jesus, ele precisava mostrar, aleluia, para o mundo o seu poder, porque ali foi realizado o primeiro
Não foi assim. Foi só no seu íntimo, decanaço. Foi só no seu interior. Foi só na sua intimidade com Jesus, com o Senhor, seu Pai. Aleluia. Ali ele fez aquela água se transformar em vinho. Louvado seja Deus. Imagine que Jesus, ele nunca saiu. Sempre que havia algum social naquela localidade, Jesus estava presente. Ele não se afastava socialmente das pessoas. Porque Jesus, ele sabia para que ele tinha vindo. Aleluia. Que era salvar a humanidade. Louvado seja Deus. Então, ele sempre estava nesses locais. Porque ele sabia que ali teria a matéria-prima para ele trabalhar, que é o pecador. Falar de Jesus como eu e você. Muitas das vezes nós recebemos um convite porque é limpo, nós não vamos. Porque às vezes nós queremos ser santarrão, religiosos, aleluia. Mas eu digo para a igreja esta noite, é lá que vai ter a matéria-prima para nós trabalharmos. Que ela amarra sobre a gloma lá e que amarra sobre. Louvado seja Deus. E Jesus não perdia a oportunidade de estar no meio das pessoas. Aleluia. E Jesus, naquela reunião, durante aquela semana inteira de festa, de banquete, vinho servido livremente. Aleluia. Seria normal. Por algum momento, acabar o vinho. E Maria se sensibilizou com a situação. Ela chega para Jesus e fala: o vinho acabou. É interessante a resposta de Jesus para Maria: mulher, que tenho eu contigo? Difícil para nós entendermos essa palavra que Jesus falou para sua mãe. Mas não era nenhuma palavra, aleluia, que viesse, aleluia, deveria imaginar da sua mãe, de maneira nenhuma. Era um escrito grego na época que a pessoa, quando se dirigia a uma mulher casada, tratava assim. Até com as rainhas se tratava mulher, aleluia, louvado seja Deus. E Maria, provavelmente, já nessa época, José havia morrido. Então, em certas situações, ela pedia para Jesus resolver algo. Louvado seja Deus. E ela pensou que naquele momento, naquela festa, seria o palco perfeito para que Jesus mostrasse o seu poder messiânico. Aleluia. Para aquilo que ele tinha vindo para a humanidade. Oh, lavado. Aleluia. E ela foi até ele pedir. Ela não sabia como ela ia fazer. De uma maneira miraculosa, ela sabia que isso ia acontecer. Louvado seja Deus. Isso aqui vai ter o pé uma. Mas tudo bem, mas eu estou um palco pequenininho, gente. A abelha é pouquinho. Tudo normal. Amém? Então, e aí quando Jesus viu aquela situação, aí falou isso para Maria: louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que não era chegado a sua hora. Aleluia. O exemplo para nós, igreja do Senhor. Quantas das vezes nós clamamos algo, pedimos algo para Jesus? E nós queremos, com a nossa ansiedade, que isso logo aconteça. Jesus não chega atrasado. Jesus não chega adiantado. Jesus chega na hora certa. Aleluia. Para que a gente se precipitar muitas das vezes tentando ajudar Jesus? Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Jesus. Mas não precisa. Porque
Jesus, ele não precisava de sugestão humana para fazer milagres. Ele não precisava disso. Ele precisava somente da permissão do Pai. Louvado seja Deus. Então, teria como Jesus, naquela hora, fazer a vontade de Maria, da sua mãe. E Jesus, então, deu a ordem para o servente: enchei as talhas, louvado seja o nome do Senhor, até a borda. Essas talhas eram vasos gigantescos, que cabiam mais ou menos assim, uns 74 litros de água, 111 litros, pedras rústicas da época, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz com que eles façam, deu essa ordem para eles. E eles vão, obedecem, e não existir para nós esse exemplo que Maria deixou de falar esse conselho para todos nós. Aleluia. Fazer tudo que Ele mandar. Olha que tremendo. Aleluia. Fazer tudo que Ele mandar. Obediência. Será que nós estamos assim, igreja? Obedecendo a ordem de Jesus? Aonde aquelas talhas ali elas serviam? Aleluia. Para que os judeus lavassem as suas mãos quando iam se alimentar. Ali só mostrava que eles cada dia eles afastavam, era uma tradição, afastando, aleluia, a população com suas tradições do verdadeiro Deus. Eles achavam que se eles lavassem as mãos, os utensílios, aleluia, eles eram purificados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era assim. E Jesus, quando transformou, aleluia, aquela água em vinho. Deixa eu falar para vocês que o Espírito Santo me revela. Veja o paralelismo que Balabachuri de Decumanás. O primeiro milagre que Moisés fez no livro de Êxodo, capítulo 7, foi transformar as águas em sangue. Mas não ficou só por aí, igreja. Aleluia. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Nós temos uma linguajar que diz assim: eita, fulano mudou tanto que mudou da água para o vinho. Não é assim? Nós não falamos sempre isso? Mudar da água para o vinho é mudar radicalmente. Aleluia. E essa mudança ela acontece, e aconteceu comigo e com você, quando nós tivemos um encontro com Cristo. Aleluia. Teve esta transformação, essa mudança na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, mudança de caráter. Aleluia. Só Jesus faz. Só Jesus transforma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus pede que leve aquela água para o mestre-sala, louvado seja o nome do Senhor, simplesmente ele experimenta, mas ele não sabe de onde veio. Mas o servente, ele sabia de onde eles tinham tirado aquela água. Aleluia. E quando ele experimenta aquele vinho, ele imediatamente manda chamar o anfitrião, manda chamar o noivo. Mas primeiro, tu põe o vinho bom. Aleluia. E deixa o ruim para depois. Mas agora não, tu colocaste o melhor vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Mais para frente eu vou mostrar para você esse vinho, porque se
aquele vinho era um vinho novo que estava chegando. Por isso que lá no livro de Marcos diz: não se pode pôr vinho novo em odres velhos. Eita, baixo. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. E naquele momento ali, aquela alegria foi muito grande daquele bom vinho. Louvado seja Deus. Enquanto os judeus ficavam se purificando e lavando as mãos, é que eles não sabiam, ainda não tinham ouvido Jesus falar que o que nos contamina não é o que entra na nossa boca, mas é o que sai. Eita. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E quando aquele mestre Sala chama o noivo, que ele experimenta aquele vinho, aleluia. E digo hoje para a igreja, sabe o que simboliza tudo isso? É simplesmente um vinho novo que foi quebrado todos os paradigmas. Que Jesus fez para quebrar tudo isso, meu querido. Jovem, ele veio para isso. Aleluia. Naquele tempo se havia de fazer culto através de tradições. E agora, com o vinho novo, aleluia, nós adoramos o Senhor aqui na igreja de Passa. De que maneira? Em espírito e em verdade. É isso, aleluia, que o novo vinho simboliza para nós cristãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E naquele grande dia eu vou dizer, igreja, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar diante do noivo. Oh, aleluia. E quando nós chegarmos lá, aleluia, nós vamos falar para Jesus: Jesus, tantas maravilhas, tantos milagres, tanta coisa linda que tu fizeste para nós na nossa vida terrena. Quantas bênçãos nós recebemos, Jesus. Tu andaste conosco ali, tanto livramento tu deste para nós, Senhor. Aleluia. Mas, igreja, nada é comparado com o que está ali preparado para nós. Nada é comparado. E sabe o que é que nós vamos ouvir do noivo, irmã Francisca? Vinde bendito do meu Pai, tomai posse daquilo que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Igreja que pacifica, glorifica o nome do Senhor, porque eu e você somos privilegiados nesta noite. Aleluia. No dia do juízo final, nós ouvirmos Jesus falar desta maneira para nós. Isso vai ser falado para os crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ainda hoje esse sangue que simboliza esse vinho que nós tomamos na Santa Ceia. Aleluia. Mas também só participa do vinho aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é para qualquer um, não, igreja. É para mim e para você que tivemos renúncia, que nós temos afronta diante de nós. Aleluia. Quero nesta noite dizer para esta igreja: fique com esta palavra, aleluia, e guarde no seu coração. E não deixe que o inimigo venha tirar, porque eu e você, nós vamos ouvir isso do Senhor. Fique bendito do meu Pai. Aleluia. E nós vamos tomar posse de tudo aquilo que está reservado para nós, irmã Larissa. Olha que coisa tão linda, que coisa tão tremenda. Louvado seja Deus. E não deixa que ninguém tire essa alegria do Santo Espírito que habita em mim e você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos absorveram a palavra? Amém?
palavra maravilhosa. Toda essa escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Jesus transformou aquela água em vinho e também transforma qualquer situação difícil. Você está passando por uma situação difícil, Jesus transforma a sua situação em vitória, em bênção, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Se lembre, irmão, que Deus é Deus de milagre. No alto mar, Pedro com a sua comitiva passaram a noite toda pescando e não apanharam nem um peixe. Mas o nosso Cristo vivo trouxe alegria para o coração de Pedro e para os seus companheiros, pescadores profissionais, pescadores que tinham uma larga experiência marítima, mas não pegaram nada. E Jesus mandou com que ele lançasse novamente a rede. Vamos lá, Pedro, vamos lançar novamente a rede. E Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite inteirinha e não conseguimos pescar uma piabinha sequer, um peixe sequer. Mas é o Senhor que está mandando, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lança, irmão, a tua ansiedade, entrega nas mãos do Senhor. Problema da graça, entrega nas mãos do Senhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que, quando Ele estende as mãos para abençoar, irmãos, as bênçãos de Deus não acrescenta dores. E quando Ele abençoa, Ele não lança em rosto, de maneira alguma. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Persevere, irmãos, servindo a Deus com alegria, voluntariamente. Não porque o papai vem para a igreja, eu vou também. Não porque meus filhos vão para a igreja, eu vou também. Não, a gente vem voluntariamente. Louvado seja Deus. Numa certa igreja, uma irmã chegou para outra e disse: mulher, vai para onde? Vou para a igreja. Mas, irmã, o que é que você vai ver lá? Está dando tão pouquinha gente. Aí a irmã disse: minha filha, eu não estou indo à igreja para ver multidão de gente. Eu estou indo à igreja para servir e adorar o meu Senhor. Oh, glória! Aí ela disse: é mesmo, né, mulher? Aí acompanhou a irmã também e tornou-se um vaso precioso nas mãos de Deus. Então, sejamos um exemplo. Se a irmã não quer vir, mas você venha. Faça a sua parte, irmãos, e deixe o restante com Deus. Porque Deus é quem é o dono de nós todos. Nós somos filhos, Ele é Pai. E Ele conhece cada um dos seus filhos. Ele conhece aqueles que são obedientes, Ele conhece aqueles que não são, mas todos são filhos. Então Deus é quem recompensará a cada um de nós. Muito bem, meus irmãos, essa é a semana do pré-congresso. Nas suas orações particulares, apresente nossos jovens, apresente as mães, para que cada um de irmãos se alegre em fazer o melhor para o Senhor. Essa maquinazinha preta aqui, ela já faz um tempinho, né, irmãos? Essa maquinazinha aqui do microfone. E quando chegamos sexta-feira aqui, né? Ou melhor, foi ontem, quando chegamos aqui. Foi hoje pela manhã, na consagração, ela estava toda esparafusadazinha, os botõezinhos arrancados.
E nós vamos colocar aquela máquina nova. Sim, então ele está dizendo que ele foi ligar aqui a caixa, a máquinazinha caiu no chão e despedaçou. Então vamos colocar aquela nova, viu, irmãos, para a gente ter um som melhor. Eu sempre fui, irmão, de conservar, não sou de jogar. O material é um problema, a gente pega e joga fora, não. Eu sou de conservar. Eu me lembro de uma história de um senhor. Ele comprou uma moto e deu para seu filho. Escute bem essa palavra que eu vou falar, porque serve de exemplo. Comprou uma moto e deu para seu filho. Seu filho chegou lá no meio dos seus coleguinhas, das suas colegas. Aí chegou aqueles rapazinhos com motinha nova. Aí o rapaz chegou e disse: pai, essa moto não dá não, porque os meus coleguinhas com moto nova, uma moto velha dessa, e não sei o que. Aí o pai disse: não, pai, é o seguinte, eu vou ficar com essa motozinha velha e vou comprar uma nova para você. E comprou. Não deu um ano, irmãos. Quando chegou o boizinho, o rapazinho: pai, me empresta sua moto. E cadê a sua, meu filho? Ah, pai, está toda desmantelada. Meu irmão, você pode entregar um instrumento zerado, novo, na mão de uma pessoa relaxada, que dura pouco tempo. Então, se a pessoa tem zelo com um material velho, vai ter zelo também com o novo. Se não tem com o velhinho, como é que vai ter zelo por uma coisa nova? Não é novo, mete o pé e vamos embora. Então vamos, em nome de Jesus, zelar por aquilo que é de Deus. Então aqui foi um incidente que aconteceu. Então nós temos aí esse aparelhozinho novo, que vai ficar para os ensaios, como já estava vindo, né? As irmãs aqui ligam essa caixa aqui, irmão, fica um som espetacular, é assim? Não dá para ensaiar não? E por que quando eu venho ajeito, eu não sou muito bonito? O que é que vocês querem? Porque tem tanto, irmãos, que nem caixa de som não tem, e o povo ensaia. Cheguei ali em Pedro Avelino, uma certa vez, escuta aí para você ver. Um somzinho desse tamanho, olha, gravadorzinho desse tamanho, em cima da cadeira, e as irmãs ensaiando, que era uma alegria, viu, irmãos? Era uma alegria. Então vamos se adaptar, vamos se agitar direitinho, que dá certo. Não é só o som grande da igreja que é para ensaiar. Em canto nenhum vocês vão encontrar, nem na Central de Natal, os conjuntos não ensaiam com o som que funciona no domingo. É bom aquelas caixas que ficam lá embaixo. Vamos agradecer a Deus, fiquemos de pé. Não é mau gosto do pastor, é conservar, para que a gente tenha sempre um som bom. Chegar no domingo, chega um visitante. Mas quando você pega o som da igreja, são vários conjuntos, cada conjunto vai ensaiar com o som grande da igreja, daqui a pouco vai começar a dar aqueles problemas que dava antes. Tinha domingo aqui que nem o culto não funcionava direito por causa do som, e eu creio que vocês não querem ver esse tipo de constrangimento, não é verdade? Então vamos se adaptar com a caixinha. Agora a banda já é diferente. A banda tem vários instrumentos, aí já é diferente. Aí a banda já tem que ter um som mais sofisticado. Mas a gente é só um gravadorzinho, um aplicozinho de borda, dá para a gente louvar a Deus com alegria, né, meu filho? Dá ou não dá? Amém? Então vamos encerrar o trabalho do Senhor, orando a Deus. Quero convidar aqui o auxiliar do trabalho, nosso irmão Luiz Eduardo, para me despedir em oração. E no próximo domingo nós teremos, todo domingo nós vamos ter aqui a consagração do obreiro. Por que eu botei? Porque eu coloquei das
das 9 às 10. Porque no domingo, irmão, dá tempo de você se levantar cedo, de ir para a feira, fazer suas compras. Aí pronto, toma seu café em casa se quiser tomar. Eu, pelo menos, na consagração, eu não tomo café. Eu deixo só para o almoço. É um dia de consagração, então a gente se prepara, se organiza. Isso é para o bem de nós mesmos, da nossa família, da igreja. A consagração, irmão, quebra muitas barreiras. A gente entrega nas mãos do Senhor, ora por aqueles irmãos que estão tristes, ora por aqueles que estão caídos, ora por aqueles que estão desanimando, e daqui a pouco o Espírito Santo vai nos fortalecendo, né? E a gente vai se ombreando com o outro e fazendo a obra de Deus. Porque quem não sente esse desejo no coração de ver a igreja abençoada, pode ficar certo que o Espírito de Deus não está em você nem em mim. Se no meu coração deseja ver a igreja sem ninguém, o Espírito de Deus não está em mim. O Espírito de Deus está na gente quando a gente tem prazer de ver os irmãos alegres, aquela coisa bonita da parte de Deus. Aí sim, o Espírito de Deus está em nós. Quantos precisam de oração? Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, quem quiser camiseta do Congresso, procura a minha pessoa, procura a pessoa da irmã Larissa, que as camisetas dão uma vez. Domingo que vem, que hoje é 8 dias, é o nosso pré-congresso. Então, que a igreja, essa semana, ore, santifique, consagre a sua vida, para que o Senhor venha abalar o futuro dessa cidade e salvar algo para o reino do Senhor. Amém. Salve, irmão, papai, do Senhor, nos orar em nome de Jesus. Amado Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai eterno, bem que seja louvado pelo nome, Deus poderoso, muito obrigado, Pai. Principalmente passando na tua casa, Senhor, ouvindo tua palavra, viemos te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Graças a Deus, pedindo a tua bênção, a misericórdia sobre nossas vidas, meu Deus, cuide de cada um de nós, Pai, leva-nos em paz para nossos lares, Senhor, acampa teus anjos para nos guardar e livrar do mal, Santo e poderoso Deus. Pai, Senhor, nossas vidas na tua presença, serviço feliz, temos saúde, paz, força para te servir, Senhor, te dar uma semana de paz e alegria na tua presença, Deus. É o que pedimos, já que agradecemos em nome de Jesus. Recebamos a bênção apostólica. Na terça-feira vai ter ensaio. Pronto, terça-feira eu vou vir, vou deixar aqui tudo bonitinho para vocês. Aí que vocês me dizem alguma coisa, tá certo? Porque esse cabo aqui está com problema. Quando vocês colocam, ele fica, mas aí já vai estar com o cabo duro, tá certo? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações do Espírito Santo, seja com a igreja de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Salve seu irmão, dê um abraço nele aí, pertinho de você. Deus é fiel. Hoje